A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 2 e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Eu já inicio esse vídeo dizendo para você que tem coisas na nossa vida que precisam ser ocultadas. Tem coisas na nossa vida que precisam ser preservadas. Tem coisas na nossa vida que precisam ser guardadas. Mesmo que elas sejam projeto de Deus, nós precisamos aprender que tem coisas que não dá pra gente compartilhar. Tem coisas que não dá pra gente falar. E por intermédio dessa palavra, Deus diz pra você: não coloque os meus planos na sua vida em risco. Não coloque os meus projetos na exposição da Ramanchurikandaraiahasto. Mas guarde, proteja, esconda, porque grande é o que eu tenho para fazer. O Senhor já está falando contigo, já está dizendo: é grande o meu mistério, é grande o que eu tenho para executar, é grande o que eu tenho para fazer na tua vida, e tu não podes expor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Joquebede dá à luz a um filho. E ela não tinha noção que aquele filho seria o libertador dos filhos de Israel da terra do Egito. Muitas vezes, irmãos, nós estamos com grandes projetos de Deus e não temos noção do que Deus está prestes a fazer. Quem olha o seu momento não tem noção do que Deus está prestes a fazer na sua vida. Nem você mesma tem. Nem você mesmo tem noção, porque Joquebede aqui não tinha. Ela só pensou que era um filho formoso, que ela tinha preço, mas era muito mais do que isso. O Senhor tinha algo reservado grandioso para o futuro deste menino. E o Senhor está dizendo: tenho eu algo grandioso reservado para a tua história. E todas as vezes que Deus tiver algo grandioso na nossa história, Ele vai exigir de nós, muitas vezes, o silêncio. E o Senhor está dizendo hoje, por intermédio da palavra dEle, é tempo de silenciar. Declare comigo: eu vou guardar o silêncio. Eu vou guardar o silêncio. Você não tem noção de quantas pessoas estão prontas para matarem projetos. Você não tem noção de quantas pessoas estão prontas para abortarem sonhos. E é por isso que você tem que ter o máximo de vigilância com aquilo que Deus colocou na sua vida. Deus não te entregou sonhos e projetos em vão. Joquebede não havia tido aquele filho ali, irmãos, por algo que aconteceu aleatório. Não, Deus tinha um plano. Nós que servimos a Deus precisamos entender que a nossa vida não é algo aleatório nessa terra, que as coisas acontecem normalmente por sorte ou porque tem que acontecer ou pelo acaso. As coisas acontecem porque Deus tem um plano, e o Senhor está dizendo: eu tenho um plano maior na sua vida, e é por isso que eu tenho cobrado tanto de ti o silêncio. É bem verdade que quando as coisas estão dando certo, é bem verdade de que quando o coração da gente está cheio de alegria, a gente quer compartilhar. Só que Deus está dizendo: cuidado com quem tu compartilha. Cuidado a quem você fala. Imagina comigo se Joquebede fica feliz e sai falando para as amigas dela lá da vila, de onde ela morava, Arabaiacandarasto, quanto o menino era bonito, que ela havia dado à luz a um menino e que o menino permanecia vivo porque ela estava escondendo. Com certeza, se ela falasse, cairia no ouvido de quem não deveria. Às vezes você conta para uma pessoa porque você confia nela, mas essa pessoa tem alguém que ela também confia, que tem alguém que também confia, e assim vai o telefone sem fio. E quando você vai ver, as coisas já estão descobertas. Aquilo que não era para ser revelado, aquilo que não era para ser manifesto, aquilo que não era para ser mostrado, todos já estão sabendo. E olha, projetos correndo risco. E olha, propósitos de Deus, correndo riscos,
Tem gente que diz assim, ah não, mas o propósito de Deus eu posso contar porque Deus protege, Deus guarda, Deus repreende todo mal, toda inveja, mas não é bem assim, irmãos. Nós temos que aprender que há um tempo para falar e há um tempo para calar. Esse menino aqui era um grande propósito de Deus, mas a mãe dele era uma mulher muito sábia. E eu observo que quando a Bíblia vai falar de mulheres que guardaram grandes propósitos, ou seja, mulheres que viveram coisas grandes na presença de Deus, eram mulheres que sabiam se calar. Pode observar, irmãos, eram mulheres que guardavam segredo. Deiracandará Surabaia. A exemplo aqui da própria Joquebede. Joquebede guardou o segredo. A rainha Esté também guardou o segredo. Ela não contou que ela era parente de Mardoqueu. Ela não contou qual era o povo dela até chegar o tempo de falar. Maria guardava tudo no seu coração. Foram mulheres sábias que guardaram no coração, que silenciaram no momento de silenciar. Há tempo de falar e há tempo de calar. Quando eu carrego grandes propósitos de Deus, eu tenho que entender que vão ter fases na minha vida que eu não posso falar. Vão ter fases na minha vida que eu não posso contar. Vão ter fases na minha vida que eu não vou poder expressar minha alegria, que eu não vou poder desabafar algumas coisas, porque nem todo mundo vai estar preparado para ouvir, para ver, para saber. E eu não posso colocar o projeto de Deus em risco na minha vida. Esse menino, irmãos, seria o libertador dos filhos de Israel. Ele tiraria os filhos de Israel da casa de servidão, ou seja, o propósito era muito grande para ser exposto. Só que Joquebede não tinha noção. E é por isso que Deus ele está te alertando tanto, porque muitas vezes você não tem noção. Você não sabe o que Deus tem contigo de uma maneira tão aberta e tão clara. Então o que te importa agora é obedecer. É fazer o que Deus te instrui. Joquebede viu que o menino era formoso e escondeu por 3 meses. Ela guardou, ela protegeu. Que você proteja e não exponha. O que tem de pessoas, irmãos, que não estão protegendo o projeto de Deus, mas elas estão expondo. Elas estão mostrando. Elas estão falando. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas precisam de uma vitrine para expor, porque nunca houve uma necessidade de exposição como nos nossos tempos. As pessoas não vivem mais. Elas se importam mais com a exposição do que conviver. E hoje Deus te chamou aqui, te trouxe até aqui para ouvir esse vídeo para te falar. É necessário você viver mais, expor menos. É bonito? O menino era bonito. Moisés era uma criança bonita. Mas a mãe entendeu, eu não preciso expor, eu não tenho que expor. Porque se eu expor, o menino vai correr perigo. Deixa eu te dizer uma coisa dos céus. Tem algumas coisas que se não forem guardadas, você corre perigo. Ai, irmã, mas é projeto de Deus. Meu casamento é projeto de Deus. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me entregou. Aí você fica fazendo propaganda? Fica falando para onde você viaja, o que você ganha, que você tá feliz, que seu marido é uma bênção, que sua esposa é uma bênção. Cuidado. Cuidado para você não estar colocando na vitrine, porque tudo que é colocado na vitrine vai à exposição e olhares vão. E muitas vezes, irmãos, olhares vão porque nós mesmos, é que expomos. E o Senhor está dizendo, não é tempo de expor. Não é tempo de atrair olhares que não são para serem atraídos para aquilo que eu te entreguei. Cuidado com os olhares que você tem atraído. Ai, irmão, eu estou tão feliz na empresa que eu trabalho. Eu estou prestes a subir de cargo. Lá é maravilhoso. Lá tem convênio médico. O plano médico de lá é maravilhoso. Lá tem ticket de alimentação. Eu entro tal hora, saio tal hora. Meu chefe é maravilhoso. Minha chefe é maravilhosa. Uma pessoa excelente. Eles gostam de mim. Cuidado a quem você fala. Porque daqui a pouco tem pessoas que estão de olho no que é teu e até mesmo tramando para te tirar do lugar. Isso é mais sério do que o que a gente pensa, irmãos. Precisamos aprender a guardar mais segredos. Precisamos aprendermos a silenciar mais. O que ninguém sabe, ninguém destrói. O que ninguém sabe, ninguém estraga. O que ninguém sabe, ninguém anula. É melhor deixar as pessoas lá com dúvidas do que elas terem certeza e quererem destruir a nossa história. Porque quem tá com dúvida fica com aquilo, né? Eu faço, eu não faço, não. Eu não vou fazer nada, não, porque na vida dela não deve ter nada de bom, não. Eu não vou fazer nada contra ele, não, porque a gente não vê nada.
O que ninguém vê, irmãos, ninguém cobiça. O que ninguém vê, ninguém deseja o mal. O que ninguém vê, ninguém deseja ver destruído. Joquebede tinha um filho bonito. Mas muitas mulheres hebreias naquela época tiveram seus filhos mortos. Os seus filhos viraram estatística. Porque havia uma ordem que todos os meninos hebreus que nascessem fossem lançados aonde? No Nilo. Então muitas mulheres hebreias perderam seus filhos que nasceram naquela época. Mas tinha uma chamada Joquebede que pela sabedoria de silenciar guardou. Ocultou, protegeu. Irmão, você não tem noção do quanto o silêncio é poderoso. O silêncio preservou a vida do libertador de Israel. Porque a mãe dele era prudente. Nós que somos mulheres temos a fama de que falamos demais. E nós temos que aprender a refrearmos a nossa língua. Só que eu digo uma coisa pra vocês. Não é só as mulheres que falam demais, não. Tem homens também que falam muito. E o Senhor está dizendo, refreia a tua língua. Cuidado a quem você está alimentando. Porque às vezes você alimenta inimigos sem perceber. Não é algo que você percebe, que é nítido, notório, que você está ali. Não. Às vezes sutilmente você fala uma palavra. Às vezes é sutilmente. Você fala algo ali, ó, sem maldade, e a pessoa tá ali maliciosa pegando suas informações. Você tá ali contando sua alegria. Não, porque eu tô feliz, eu fui aprovada em tal coisa. Eu tô cursando tal faculdade. Eu tô feliz, por quê? Porque eu vou iniciar meu ministério. Deus confirmou que está comigo. Cuidado. Os propósitos de Deus precisam ser preservados, principalmente quando é propósito de Deus, irmãos. Porque senão o inimigo vai querer se levantar, vai querer destruir, vai querer arruinar. Então seja uma pessoa prudente como Joquebede. Declare comigo, eu vou ser prudente, vou silenciar como Joquebede. Eu vou ser prudente, eu vou silenciar como Joquebede. Ela esconde o menino por 3 meses, ela esconde o menino até poder esconder. Você tem que guardar algumas coisas até Deus dizer assim, ó, é o tempo de falar. Enquanto Deus não disser que é tempo de falar, você guarda. Enquanto Deus não disser que é tempo de falar, você oculta. Você protege, e por intermédio dessa palavra, Deus diz para você proteja. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você guarde. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você oculte, esconda, proteja. Ramanto delecai. Porque tem gente que é maligna. Porque tem gente que é perversa. E infelizmente, elas querem o mal. E se você trouxer informações para elas, as coisas vão desandar. Propósitos que eram para acontecer serão destruídos. Porque assim, se Joquebede abre a boca aqui, irmãos, Moisés morreria. Muitas vezes a nossa boca fechada nos livra da morte. Livra os projetos de Deus de morrerem, de serem abortados na nossa vida. Que as pessoas tenham dúvidas sobre algumas coisas na sua vida, mas que elas nunca tenham certeza. Porque tem coisas, irmãos, que não dá pra gente dar certeza para outras pessoas. Ninguém tinha certeza do que estava acontecendo na casa de Joquebede. E tem momentos na nossa vida que é melhor que pessoas não tenham certeza do que está acontecendo na nossa história. Tem momentos na nossa vida que é melhor silenciarmos e conversarmos com Deus. E quando Deus disser testemunha, a gente testemunha. Quando Deus disser conta, a gente fala. Mas quando Deus disser guarde, quando Deus disser proteja, quando Deus disser não conte, não conte. Tem pessoas aqui que estão carregando grandes projetos de Deus, casamentos que são projetos de Deus, filhos que são projetos de Deus, ministérios que são projetos de Deus, empresas, trabalhos seculares que são projetos de Deus. E o Senhor está dizendo, não conte o que está indo bem. Não conte o que está sendo maravilhoso. Porque tem pessoas que estão prontas para entregar para a morte o projeto de Deus na sua vida. Tem pessoas que só estão esperando a informação de você. Tem gente que já acorda querendo ver o que você postou para saber da sua vida. Cuidado. Tem gente que já procura a sua rede social para ver como é que você está. Para saber se foi destruído ou se ainda está. Tem gente que está contando os dias
e dizendo isso não vai dar certo, isso não vai durar muito, lançando palavras contrárias. Então cuidado. A partir de hoje, se você era uma pessoa que colocava a exposição, não coloque mais. E se você é uma pessoa prudente, continue sendo. Nesse tempo agora, muitas pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é antiquado. Ah, é uma pessoa que parece que é careta, cafona, não posta nada. Mas é melhor ser assim, agradar a Deus e guardar os projetos de Deus, do que você expor aquilo que não é para ser exposto e chorar amargamente. Porque há consequências, irmãos, quando nós fazemos aquilo que Deus não aprova. O nosso Deus não queria a exposição do menino. Quando Deus tem um grande projeto, Deus não quer holofotes em cima. Deus não quer exposição demais. Mas Deus guarda, Deus protege, porque, irmãos, aqui Joquebede estava protegendo. Era um cuidado, era um zelo. Hoje Deus diz para você: proteja. Hoje Deus diz para você: guarde, oculte, esconda mesmo. Porque tem pessoas que, se elas souberem, elas destroem. Então não alimente esse tipo de pessoa com as informações da sua vida. Mas seja uma pessoa que se cala, que entende o projeto de Deus é para ser vivido. Quando Deus disser para eu testemunhar, eu vou testemunhar. Chegou um tempo, irmãos, em que Joquebede não pôde mais ocultar o menino. Mas enquanto ela pôde ocultar, durante 3 meses ela ocultou, ela protegeu, ela guardou. Chega uma fase na nossa vida, irmãos, que não dá pra gente ocultar algumas coisas. Que elas acabam ali sendo expostas, as pessoas acabam vendo. Mas quando é no tempo de Deus, Deus guarda. Quando é no tempo de Deus, Deus protege. Há uma proteção de Deus quando é o tempo de Deus. Então só fale quando for o tempo de Deus. Porque quando Ele manda você falar, Ele garante. Quando Ele mesmo permite o testemunho acontecer, Ele mesmo protege, guarda, livra de toda inveja, de todo mal. Mas enquanto for para ser escondido e guardado, esconda e guarda. Porque Deus, Ele vê o que você não vê e Ele sabe de todas as coisas. Se Ele marcou encontro com você aqui, é porque é tempo de silenciar. Declare comigo: eu creio que é tempo de silenciar. Eu vou guardar os projetos de Deus na minha vida. Eu creio que é tempo de silenciar. Eu vou guardar os projetos de Deus na minha vida. Deus sabe o que é melhor para você. Por isso, seja uma pessoa que ouve a voz de Deus e obedece. Seja como Joquebede, tenha sabedoria. Guarde o projeto de Deus, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua história que você não tem noção que estão prestes a acontecer. Joquebede não tinha noção de quem Moisés se tornaria. Você não tem noção do que Deus está prestes a fazer na sua vida. Por isso, se cale. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Te agradecermos porque o Senhor é o Deus que fala, confirma e testifica. E esta palavra é uma confirmação dos céus para o teu filho, para a tua filha. É o Senhor dizendo o meu projeto. É o Senhor dizendo o meu plano. É muito maior e muito melhor do que o teu. Por isso, protege, guarda, rabasto, candaraia, segredos que eu, Senhor, te entregarei. Guarda sonhos, guarda projetos, porque eu sei o que é melhor para a tua vida. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, tomar o exemplo de Joquebede, porque foi uma mulher sábia, foi uma mulher que ocultou, que guardou, que protegeu. Que possamos guardar, que possamos proteger, porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa vida. E os teus projetos agora não são para serem expostos, mas são para serem guardados, porque o Senhor sabe o que é melhor para a nossa história. Obrigada, Senhor, por este alerta. Pessoas aqui estão tendo os olhos abertos. Eu vejo como se escamas tivessem caindo dos olhos de pessoas, e a partir de agora elas vão começar a silenciar. Elas vão postar menos e viver mais. E o Senhor vai começar a glorificar o nome do Senhor na história delas. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer laços, setas, retaliações, dardos inflamados, obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão
estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é o Deus que hoje marcou um encontro contigo para te dizer: guarda o segredo, guarda alguns projetos, porque eu tenho algo muito maior para fazer na sua vida. Você não tem noção do que eu estou prestes a fazer na sua história, mas para que tudo suceda como Deus designou para você, você precisa ser como Joquebede. Você precisa ter a sabedoria de silenciar, de ocultar, de proteger, de guardar os projetos de Deus na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de silenciar. Que Deus te abençoe.